Você não está procrastinando porque você é fraco. Na verdade, há mais de 2000 anos, filósofos já falavam sobre isso. Os gregos tinham um nome curioso, acrasia, que significa agir contra o que você sabe que é melhor. É uma falta de autocontrole ou fraqueza da vontade. Ou seja, mesmo antes de existir celulares, redes sociais ou Netflix, o ser humano já travava diante do que precisava fazer. Então talvez a pergunta não seja por que você procrastina, mas sim o que exatamente está dentro desse comportamento. Você sabe que não deve ficar rolando o feed infinitamente e mesmo assim passa horas imerso nessa ação. Você sabe que tem que estudar para aquela prova importante, mas ainda assim decide ir para a balada à noite com seus amigos. Você quer ter o shape dos sonhos e sabe que para isso precisa adotar hábitos alimentares saudáveis e praticar esportes, mas prefere ficar em casa sentado no sofá comendo besteira e assistindo Netflix. Para Aristóteles, o problema nunca foi falta de conhecimento. As pessoas sabem o que devem fazer, mas existe um conflito interno entre a razão e o impulso. Ele descrevia isso como uma espécie de falha momentânea da razão. Hoje, a neurociência explica isso de forma mais concreta. Existe uma parte do seu cérebro chamado córtex pré-frontal, responsável por planejamento, controle e decisões a longo prazo. E existem regiões mais antigas ligadas à sobrevivência, que buscam o prazer imediato e evitam o desconforto. O que acontece é simples. Essas duas partes não trabalham no mesmo ritmo. O sistema mais antigo reage rápido, é automático, quase que instantâneo. Já o córtex pré-frontal é mais lento, mais racional, precisa de tempo. É como se dentro de você existissem dois personagens diferentes. Um quer resultado no futuro e o outro quer alívio agora. E na maioria das vezes o mais rápido é o que vence. Dopamina não é prazer, é expectativa. Existe um equívoco muito comum, achar que a dopamina é prazer. Mas estudos mostram que ela está muito mais ligada à antecipação da recompensa. O neurocientista Wolfram Schultz demonstrou que o cérebro libera dopamina antes da recompensa e não depois. E isso muda tudo, porque significa que se algo não parece recompensador, o seu cérebro simplesmente não engaja. Agora junta tudo isso com o mundo atual. Vídeos curtos, recompensas imediatas, estímulos constantes. Seu cérebro começa a se treinar para só responder ao que é rápido e fácil. E tudo que exige tempo parece pesado ou complexo demais. A sociedade da distração. O filósofo Byung-Chul Han descreve a sociedade atual como a sociedade do cansaço. Mas não um cansaço físico, e sim um cansaço mental, porque hoje você não é mais oprimido por regras externas. Você é pressionado a produzir o tempo todo e ao mesmo tempo bombardeado por distrações. O resultado? Você vive entre dois extremos: pressão para fazer e tentação constante de não fazer. E no meio disso surge a procrastinação. Não como falha, mas como consequência. O pesquisador Timothy Pichum define que a procrastinação não é um problema de gestão de tempo, é um problema de gestão emocional. Isso muda completamente o jogo, porque tarefas difíceis não são só tarefas, elas carregam emoções invisíveis como ansiedade, dúvidas, incertezas, medo de falhar. E o seu cérebro tem uma missão simples: evitar a dor. Então ele faz um acordo silencioso. Vamos deixar isso para depois e sentir alívio agora. Então, procrastinar é aliviar o presente às custas do futuro. Mas você pode estar se perguntando, se procrastinação sempre existiu, por que parece pior hoje? Bom, porque agora você vive em um ambiente projetado para capturar a sua atenção. E isso não é exatamente novo. Na mitologia grega existe a história dos comedores de lótus, na Odisseia de Homero. Quem comia o lótus esquecia os seus objetivos, sua jornada e até mesmo quem eram. Tudo o que restava era uma sensação confortável e o desejo de permanecer ali. Agora avança alguns séculos. O psicólogo B.F. Skinner descreveu algo parecido com outro nome: reforço intermitente. É o mesmo princípio usado em cassinos. Você nunca sabe quando vem a recompensa. E é exatamente isso que te prende. Por isso que cassinos são projetados de um jeito muito específico. Geralmente não tem janelas e nem relógio. Você simplesmente perde a noção do tempo. Perde a noção do que está fora. Tudo que existe é a próxima tentativa, o próximo talvez. Agora olha ao seu redor. Redes sociais funcionam do mesmo jeito.
Cada rolagem é uma aposta, cada notificação é uma possibilidade, e o seu cérebro é extremamente sensível a isso, porque no fundo, ele ainda responde como se estivesse diante do Lotus, algo que não te destrói de imediato, mas te mantém exatamente onde você está. Então agora você já sabe, procrastinação não é preguiça, e se não é preguiça, a solução também não é força bruta. Então o que funciona? Em vez de tentar lutar contra si, existem 4 ajustes simples, mas profundos que mudam completamente a forma como você lida com a procrastinação. Número 1. A ação vem antes da motivação. Para Aristóteles, não é o pensamento que cria a ação, é a ação que molda o comportamento. A gente costuma esperar a vontade para começar, mas a verdade é o contrário. A vontade aparece depois que você começa, porque o cérebro precisa de evidência e não de intenção. Quando você inicia, mesmo que pequeno, algo muda. A resistência diminui, a clareza aumenta e o movimento começa a se sustentar. Motivação não é o motor, é o efeito colateral. Número 2. O ambiente é mais forte que a disciplina. Você não toma decisões no vazio. O seu ambiente é moldado pelo que está ao seu redor. Se o seu ambiente oferece estímulo fácil, recompensa rápida, distração constante, então seu cérebro vai escolher isso. Não porque você é fraco, mas porque ele foi feito para economizar energia. Neurocientificamente, o cérebro sempre busca o caminho de menor esforço e com maior recompensa. Então a pergunta não é como eu fico mais disciplinado, e sim o que no meu ambiente está me puxando para o caminho errado. Menos estímulo não é perda, é estratégia. Número 3. Comece pelo ridiculamente fácil. O maior erro é tentar começar grande, porque o cérebro interpreta isso como um custo alto, e quanto maior o custo percebido, maior a resistência. Agora pensa diferente, e se começar fosse quase fácil demais para falhar? 5 minutos, uma página, um único passo, isso não parece impressionante, mas é exatamente o ponto. Você não está tentando terminar, você está tentando quebrar a inércia. E uma vez que o movimento começa, continuar exige muito menos esforço do que iniciar. Número 4. A procrastinação é emoção, não tempo. O pesquisador Timothy Pitchell explica que a procrastinação não é sobre tempo, é sobre como você se sente em relação à tarefa. Então, antes de tentar forçar a produtividade, faz uma pausa simples. O que é que eu estou evitando sentir? Pode ser medo de errar, insegurança, pressão, dúvidas. Quando você identifica a emoção, ela deixa de ser difusa. E quando ela deixa de ser difusa, ela perde força. Você para de fugir no automático e começa a agir com consciência. No fim, vencer a procrastinação não é sobre se tornar mais forte, é sobre entender melhor como você funciona. Talvez a maior mentira que você acreditou é que procrastinar te torna fraco, quando na verdade significa que você é humano vivendo em um ambiente que nunca existiu antes na história. E quando você entende isso, algo muda. Você para de lutar contra si mesmo e começa a ajustar o jogo.